Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Papo Sem Fronteiras. Hoje eu estou com meu amigo aqui, Marcelo Neiva. Ele está no Minerva hoje, mas nós trabalhamos lá na Coopercarga, nós nos conhecemos há mais de 20 anos Longa e estrada. ele é o especialista em logística internacional do Minerva. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado pelo convite e de estar aqui conosco hoje. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, cara, 20 anos aí de história já da nossa amizade, né, tem muita coisa para contar, e vai ser legal aí falar um pouco sobre a logística internacional, compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos da nossa estrada aí. Como eu conheço o Marcelo, eu conheço a história de sucesso dele, né? Eu gostaria que ele contasse, que dividisse um pouco com a gente toda essa experiência, né? Que começou quando eu o conheci lá na Coopercarga, na área comercial. Foi até um pouquinho antes ali, assim, eu estou na logística há 25 anos, passei por empresas, principalmente transportadoras, né, no meu começo de carreira, de carga fracionada, e aí foi em 2004, quando a gente se conheceu ali, foi a minha primeira oportunidade gerencial. E ali eu entrei como responsável pela área de agregados e terceiros, e da Coopercarga para frente ali, foram muitos desafios legais. Passei pela indústria siderúrgica, passei pela mineração, fui para florestal, trabalhei 2 anos na indústria florestal. Tive também participação na indústria petroquímica ali, na logística, né, de combustíveis, e há 8 anos eu estou na Minerva Foods. E na Minerva Foods eu passei por todas as etapas ali, eu respondi pela operação de distribuição, por todo o inbound e outbound da companhia. Na época eram 8 fábricas no Brasil. Passei pela implantação da logística de gado vivo ali, ele era um braço logístico que ficava dentro da compra de gados, e depois disso a gente criou toda a operação logística, A com o conceito estrutura. logístico, a estrutura, né? Entrei na área de Comex, que aí foi uma oportunidade muito legal, que assim, eu não tinha vivenciado isso na minha história. Ah, eu tive a oportunidade que foi me dada ali dentro da Minerva, e estou nisso há praticamente 8 anos, né? E nisso passei por tudo que você pode imaginar, né? Quem diria que a gente ia viver um período pandêmico, né? Então a gente não imaginava que passaria por uma Sim. situação dessa. Guerra na Rússia, já pegamos problema no Canal Vermelho, uma hora é um navio que encalha, outra hora a gente tem ataque de piratas ali no sul, na parte do sul ali do Canal de É Suez, Houthis ali, né? isso aí, ali na região do Iêmen, né? Então, assim, o que era uma operação super redonda, os portos no mundo inteiro ficam cheios, vira um problema sério para a gente poder atender os nossos clientes, mas a gente sempre consegue, com muita força, trabalho, e principalmente inteligência de operação, atender. Hoje a gente atende mais de 100 países dentro das exportações da Minerva. Exatamente 174 portos foram atendidos no ano passado, e a gente passou por um momento muito importante agora nesse último ano, que foi por aquisição de novas plantas aqui no Brasil. Então a gente dobrou de tamanho, então a gente sai de 8 para 16 plantas aqui no Brasil. Tem mais 3 plantas que podem entrar ali no Uruguai, uma planta na Argentina. Temos ainda uma planta que entrou, que é de cordeiro no sul do Chile, ali na região da Patagônia. Temos uma operação grande na Austrália também, ali também com exportação de cordeiro. Assim, é um mercado tenso, intenso, mas apaixonante, né? Então, quem é da logística ama esse negócio. E assim, quem gosta de logística, trabalhar ali com a logística internacional é viciante, é muito legal. Eu acho que é viciante porque não é rotineiro, né? Todo dia é um desafio novo, todo dia uma oportunidade nova e todo dia é um leão diferente para segurar no braço e dar conta, né? Totalmente, assim, o Brasil ele já tem um problema estrutural que ele é antigo, a gente vive isso há muitos anos, né, e é de difícil correção. A gente já está ciente disso daí. A infraestrutura no Brasil ela é precária, já exige muita astúcia ali para conseguir fazer com que tudo aconteça. Então, pensa que 70% da nossa produção ela vai para o mercado externo, e a gente tem 30% dentro do mercado externo. O mercado externo dá muito mais trabalho do que a exportação, por conta dessa dificuldade que a gente tem de rodovias. Hoje a gente entra no ramo de transporte, você vê o investimento na frota é algo extremamente absurdo. Você pega toda a questão dos juros no Brasil, estão altos, então assim,
para o empresário fazer investimento é difícil. Você pega a idade média dos motoristas, dos nossos motoristas hoje, é de 45, 46 anos. Quando eu converso com as transportadoras, todos com dificuldade de contratação. Então, assim, o Brasil cresceu 1%, a logística ela engargala, né? Aí Sim. você pega no corredor de exportação, a gente tem o modal predominante no Brasil, não só na exportação, mas predominantemente o rodoviário, né? Rodoviário. A gente consegue fazer a exportação por trem. A gente, há 6 anos, a gente implantou a operação de exportação com abrado, usando o corredor de Fazendo Rondonópolis, transferência né? via ferroviária. Então, as plantas que a gente tem no Mato Grosso, em Rondônia, a gente consegue colocar esses contêineres na planta, ali no corredor de Rondonópolis, e a gente economiza 1.800 quilômetros de rodovia, e aí foram mais de 3.000 contêineres por ano, então 3.000 viagens a menos que a gente coloca na estrada, então tem até uma questão sustentável nisso tudo, mas tudo é muito difícil, né? E aí, depois ainda desse período pandêmico, os portos ficaram totalmente cheios, o Brasil crescendo no mercado agrícola e a nossa capacidade ela está no limite. Então, assim, realmente é muito difícil fazer com que tudo aconteça aqui no Brasil, mas, cara, nós somos brasileiros, a gente não desiste nunca, então a gente faz e faz acontecer. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e ele me falou, eu não estou acompanhando o mercado do refrigerado, mas nas épocas de entre safra, o fazendeiro começa a matar a vaca, né? E aí não tem novilho, não tem boi no pasto, e aí quando o mercado puxa, você tem que fazer vaca, novilho, engorda, isso é 3, 4, 5 anos às vezes, né? Os Estados Unidos passou por isso e agora tem feito rebote no Brasil também, né? Como é que vocês estão vivendo isso no Minerva? Não é só isso, tem vários fatores ali que de fato é uma lei de oferta e demanda, né? A estratégia da Minerva sempre foi estar numa região que oferta gado, então que é toda a América Latina, né? Então, as operações são no Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Colômbia, e a gente atende quase que 10% do bife no mundo, né? Então, a participação realmente ela é grande e significativa. O que acontece é essa sazonalidade do boi. A gente viveu o ano passado um ano de muita oferta, a gente conseguiu surfar boas ondas em cima disso, e a gente vê que, de fato, o mundo está desbalanceado, né? Sim. Nos Estados Unidos, só para você ter ideia, existe uma cota de exportação que para entrada dentro dos Estados Unidos anual de 66 mil toneladas. Ele pega ali Brasil, alguns Paraguai, pega até um Argentina. pedaço da Irlanda ali, entra dentro dessa cota, e por anos você via aquela cota, não usava a cota, daqui a pouco usava um pedaço, aí acabava ela em junho. Esse ano acabou dia 24 de fevereiro, né? Porque não tem carne. Então, os Estados Unidos está demandando bastante produtos para lá, e foi um dos nossos principais mercados no final do ano passado e nesse começo de ano. E vai continuar por um tempo. Então, a Minerva tem uma característica muito forte de estudo de mercado, então, assim, tem toda uma leitura de quando que vai ter uma safra boa, uma safra ruim. E retração de mercado, de demanda, oferta e demanda, né? E a estratégia que foi montada há muito tempo pela família, né? Então, isso tudo que acontece dentro do Minerva é planejado há muitos anos pela própria família ali, e por isso os investimentos foram muito fortes dentro da América Latina, e hoje a gente se consolida como o maior exportador de carne da região. A Minerva foi precursor na exportação de boi em pé, né? Foi Acho que, também. não sei se foi o primeiro, não sei se ela faz isso ainda. Como é que tá isso hoje? Você chega a acompanhar? Foi um mercado que ela atuou bastante forte, mas hoje as operações estão divididas, né? Então, dentro da Minerva Foods ali, a gente opera basicamente em todo o processo produtivo industrial, que é focado no bife e todos os seus outros mercados, como couro, tripa, farinha e tudo mais, né? Sim. E você deve ter um problema, né? Como você que está à frente da exportação, né? Você deve ter um problema bastante sério, não só com a transferência rodoviária e ferroviária, mas com portos também, né? Conta um pouco para nós qual é a estratégia do Minerva na questão de portos. Pois é, né? A gente, eu me lembro bem que sei lá, mais ou menos 2019, a gente chegava no porto com um container e eu tinha um indicador que ele era chamado Dias do Porto. A gente tinha 5 dias e meio do container dentro do porto. Fizemos uma campanha enorme lá, pegamos todos os gerentes industriais e administrativos das plantas, levamos para Santos, mostramos para eles toda a operação. Então a gente mostra onde o navio fica parado, vamos para o porto, a gente mostra o Redex, a gente mostra toda a infraestrutura portuária e fechamos o compromisso. E reto portuário também ou não? Tudo.
E aí nós fechamos um compromisso de ter de uma exportação com 5 dias dentro do porto, né? Porque nós somos uma empresa de commodity, a gente tem, de fato, a gestão de custos na veia ali, então a operação é toda cronometrada, então de fato uma preocupação da companhia. E o objetivo, obviamente, é atender o cliente o mais rápido possível, né? Sim. Já aí vem toda essa confusão, período pandêmico, os portos totalmente cheios, e isso virou um problema sério dentro do Brasil. Então, os portos, quando eles estão assim, com a capacidade de acima de 75%, 80%, não se opera. Há uma dificuldade muito grande, e essa dificuldade ela não é somente brasileira. Tá? Então, hoje, como é que nós saímos dessa situação? A gente tem uma estratégia na nossa logística de multiportos, que a gente chama. Sim. Hoje a gente opera dos portos de Santa Catarina, a gente opera no Paraná, aqui em Santos, em 3 terminais. Por hora, a gente já conseguiu exportar para Salvador, a gente sai por Vila do Conde, que tem fábrica lá no Tocantins. Então, a gente, como estratégia, a gente conseguiu espalhar ali a nossa operação para fugir do risco do único porto. Mas, assim, igual, a gente sofreu bastante, porque os navios atrasam, os portos não têm capacidade de operação, não têm capacidade de recebimento de novos containers ali, mesmo que o navio esteja, o booking Tanto seja vazio feito, quanto a importação. né, e a importação também chegando, então isso gerou uma fila muito grande nos portos, né? Sim. E esse gargalo, ele nasce num lugar, mas ele leva para toda a cadeia. Então, a gente teve problema de entradas ali no Mediterrâneo, onde os portos ficaram totalmente cheios, no corredor do Panamá, entrando em Cartagena, em todos os portos ali do Canal do Panamá, também cheios, portos nos Estados Unidos cheios. Então, assim, a gente passou bastante momentos tensos dentro da operação no período pandêmico e um pouco pós-pandêmico. Hoje continua cheio, tá? Mas com uma tendência de melhora. Só para você ter ideia, nós estamos agora em maio, mas o mês de abril, não, minto, nós estamos em abril, no mês de março, tá? Março. Nós tivemos o menor índice de atraso de navios dos últimos meses, que para nós já bateu em 89%, chegou a 27% só de atraso. Poxa, a gente fala 27% só, né? Como se fosse um número bom. Não é, obviamente não é. Mas dada a realidade dada a realidade, estávamos caminhando para uma normalidade. Esse mês já voltou a ter atrasos e tudo mais. Então, é uma operação, de fato, que exige muito cuidado. É um trabalho tem bastante retrabalho nisso tudo, porque a gente sempre está buscando a melhor solução. Então, se eu provar que aquele navio atrasou, eu coloco essa carga em outro navio, porque a gente embarca, tem que embarcar. Eu costumo falar bastante com players de mercado e vejo como é que a situação tá. A gente consegue até se destacar nesse processo de saída, mas é porque exige muito trabalho mesmo. Ele começa e não termina enquanto a gente não coloca a carga no navio. E dentro da equipe da logística internacional, o nosso trabalho não termina quando a carga sobe a bordo, né? Então a gente tem todo o processo de tracking até que essa mercadoria chegue para o nosso cliente. E na logística dentro da Minerva Foods, a gente tem uma proximidade muito forte com os nossos clientes. Quem está perto do nosso cliente são os escritórios internacionais. Nós temos 17 escritórios internacionais. Sim. E aí nós temos reportes semanais com os escritórios e a gente trata praticamente toda a cadeia. A logística está conectada com todos os departamentos da empresa. A logística, como eu te disse, a logística de gado faz parte da estrutura logística, né? Responde para o meu diretor global. Então você tem desde todo o embalde da companhia, então a gente tem uma proximidade muito forte com as fábricas, com os traders que trabalham nas origens, principalmente aqui no Brasil, e temos toda a proximidade com os escritórios internacionais para dar esse suporte para eles, que é ali que acontece a hora da verdade, a hora da venda, o contato com os clientes. É que normalmente o público, né, o público mais leigo entende que logística é colocar algo em cima de um caminhão e levar para algum lugar. Não, né? muito longe disso. Muito longe disso, porque a caneta que chega é logística, o bloco que chega é logística, o café que chega é logística, né? O tributário é logístico, o financeiro é logístico, porque eu tive a grata satisfação de trabalhar no Bertin, no JBS, e quando você encurta algumas horas ou alguns minutos, quando você encurta alguns minutos no teu tempo, são alguns bilhões que você deixa de captar
no mercado que você acaba aliviando o teu fluxo de caixa, né? Nossa, é exatamente isso, né? A gente briga por todo dia para reduzir todo o processo do lead time dentro do Brasil, dentro das nossas origens. Então, entre o faturamento até a saída do navio, ela é uma briga intensa, justamente por isso. A gente escolhe as melhores rotas internacionais também justamente por isso, entendeu? Porque o cash flow ele é totalmente mandatório. Eu vou te explicar depois um pouco para frente, mas a gente criou praticamente um otimizador matemático onde a gente olha o capital de giro. Então, de fato, quanto tempo eu levo para entregar o meu produto no meu cliente? Então, tudo isso se leva em consideração. E lembrando, assim, o nosso papel assim, dentro da nossa missão, a gente tem um propósito que de fato, ele te convida não é só negócio. Pensa que a gente é comida, a gente está levando comida para o mundo inteiro, né? E carne, ninguém faz churrasco, ninguém senta à mesa com quem não gosta. Então, de fato, é um momento de celebração. Então, é muito mais do que logística, é muito mais do que negócio, entendeu? É de fato uma satisfação trabalhar com isso. Para o pessoal entender, né? Você pega lá um boi que está no campo, né? Tem o transporte, mas depois do transporte tem o abate e tem o pagamento do pecuarista, sei lá, R$250 arroba vezes 20 arrobas mais ou menos por boi. E aí tem toda a indústria, toda a transformação. Oi? Saudade quando era isso. O preço ele tá variando bastante, mas é bem isso, viu, Cláudio? É bem isso. E daí toda a cadeia logística, navio, todo o custo do funcionário. Então, se você tem, por exemplo, um fluxo lá para a China de uns 90 dias, entre frequência de navio e tudo embarcar, né, 60 dias, né? Aí até a origem. Quando você olha do abate a entrada de fato no cliente, a gente consegue 85 dias, tem rotas para Xangai ali que a gente vai direto, mas é isso mesmo. Pensa que de fato do abate ali. E são bilhões por dia vezes 85 dias. Então, de fato, o nosso papel ele é muito estratégico, porque a gente tem que, quanto menor tempo, melhora essa questão financeira e também a satisfação do cliente, né? Sim. Então, o trabalho, ele é muito além antes da compra ali, porque nós temos 100% das fazendas mapeadas, então tem todo um controle ali, realmente o ecossistema que aquilo... De brincar, você vende de área não desmatada. 100%, então a gente controla a cadeia inteira, né? Então o Minerva tem todo um cuidado, e isso faz parte de toda a estratégia, porque a gente está no mercado totalmente competitivo. A regra sanitária no Brasil, ela é altamente exigente, o que abre portas para o Brasil para o processo de exportação, e a gente atende para todos os requisitos necessários para que isso aconteça, temos certificações para isso, e aí entra o time da logística para fazer a coisa acontecer, né? E tem poucos países que tem um boi a pasto ainda, né? E o Brasil tem a característica de ainda ter muito boi a pasto, ele acaba indo para o confinamento para fazer a chegada só da capa de gordura, né? Por isso que a estratégia está na América do Sul, né? Neiva, nós estamos fechando um bloco, eu ia começar um outro tema, mas eu sei que vai alongar, vamos fazer uma pausa para o intervalo, agradeço a todos por enquanto, e vai ter uma pergunta bem legal para você no próximo bloco, nos aguarde. Valeu, pessoal.
Olá, pessoal. Vamos para o próximo bloco. Estou aqui com o Neiva, que é especialista na parte de logística internacional, lá do Minerva, né, agora. E eu tenho uma pergunta, acho que bem legal para ele, porque eu sei que eles são extremamente afetados por essa geopolítica mundial, né? Às vezes o presidente de um país fala alguma coisa que o mundo não gosta e acaba mexendo com o mundo inteiro. Um país entra em guerra, como foi o caso da Ucrânia, né? E Rússia acaba afetando, ou o próprio Palestina com Israel. Eu sei que afeta isso sobremaneira. Como é que o Minerva reage? Como é que é a estratégia? Como é que isso é influenciado? Como é que ficam os custos, né? Você está com todo o teu comercial direcionado por questão de preço, por questão de estratégia de mercado para um país, e aí daqui a pouco esse país está com dificuldade de receber mercadoria, por algum motivo, né? Na, Num contexto global. Vamos lá, Klaus. É assim, não tem crise que não gera oportunidade, né? Então, o fato da empresa ter se preparado, estar estrategicamente posicionada na América Latina, dá uma sustentação e ali uma robustez para conseguir atender toda essa confusão do mercado, né? Então, quando a gente tem uma guerra, como aconteceu com a Rússia, a gente se prepara para atender toda a demanda que vem. Então, isso exige, de fato, uma leitura muito antecipada ali do mercado, como eu te disse no bloco anterior, né? Então, a Minerva, ela tem todo esse processo ali de leitura de mercado. Os escritórios internacionais, eles ajudam bastante nessa leitura, então as informações elas chegam muito mais rápido, né? Então, existem ferramentas ali da companhia que fazem com que a comunicação ela circule, mas não deixa de ser um desafio, né? Então, se há É, você algum tem que inverter tipo todo o fluxo, né? porque se há um bloqueio, por exemplo, de fato, tarifário de um país, onde ele aumenta as taxas de importação e tudo mais, ah, por oferta e demanda, se aquele país continuar consumindo, então, assim, a carga ela continua entrando naquele país. Ah, por outro lado, há uma forte demanda mundial, né? Então, o processo ele acaba se migrando. Então, se ele não consegue entrar nos Estados Unidos, a gente tem um mercado o chinês, tem toda a parte da região do Oriente Médio, O né? mercado árabe, o mercado europeu. O Sudeste Asiático também é muito forte, né? Então, há de fato uma demanda muito forte por carne. E às vezes, por vezes, a gente vê algum tipo de crise sanitária, né? Então, que fecha por determinado período um país. Vou dar um exemplo: teve um período que teve um caso não atípico de vaca louca aqui no Brasil, onde a China fechou o mercado por 30 dias. O que acontece? O Brasil não exportou para a China, mas nossos clientes não ficaram desabastecidos porque a gente conseguiu exportar pela Argentina e pelo Uruguai, né? Então isso, a estratégia da companhia, como eu já Inverter disse, o fluxo da faz com Argentina, que Uruguai para cá o e cliente consiga ser atendido. A gente usa muito também da nossa capacidade ali a nossa força sanitária, ali, o conhecimento de todo esse negócio, de habilitações, de ter as melhores habilitações em todos os países. Então, a gente abriu recentemente Colômbia para a China. Então, a gente tem diversas opções para continuar atendendo toda essa demanda mundial. Obviamente que isso gera bastante trabalho, porque uma hora está direcionado para um canto, outra hora está para outro, mas assim, a gente está preparado. Cara, nós vivemos bem na diversidade. É inacreditável, mas na crise a gente consegue sempre superar. eu acho que o grande segredo da empresa é justamente estar preparada para os momentos que ela tem que ser resiliente, né? É, Porque na época das vacas gordas, né? e nesses É fácil. momentos de tensão, é um momento que a gente se destaca bem ali, porque tem todo. É meio que o DNA da companhia está sobrevivendo todas essas adversidades, né? E eu digo isso desde o presidente, a toda a equipe de gestão ali, a toda a equipe operacional, plantas, é de fato diferenciado o negócio. Então, a gente. Não tem a crise, a gente enxerga isso como oportunidade e aí a gente se prepara para atender. Mas é tenso, intenso, mas é legal. Mas vocês estão vivendo agora no momento atual, eu acho que uma grande crise mundial, né? Essa questão da guerra tarifária entre Estados Unidos, né? E países fornecedores de produto acabado, de insumo para eles. Como é que tá isso no universo da carne? O que a gente sente, como eu disse, os Estados Unidos continua importando bastante volume para lá, né? A gente tem um escritório bem atuante lá dentro dos Estados Unidos. Essa demanda continua existindo para lá. E no momento que os Estados Unidos deixa de atender
qualquer mercado, porque um país bloqueia o outro e tudo mais, isso acaba gerando oportunidade para as operações da América Latina, né? Então, a gente, mais uma vez, estamos preparados ali de uma forma, indústria comercial e principalmente a parte logística ali, para atender essa guinada, essa mudança. Então, uma hora o volume está forte para os Estados Unidos, outra hora ele está forte para a Ásia, e a gente consegue, de fato, atender toda essa loucura que acontece no mercado. Mas isso não chega a afetar capitalismo e socialismo. Não, Ou vende para mim, não vende para o outro, não não tem chega a nada trafegar disso. nesse... É mercadológico de fato, o mercado é soberano. Tá? Legal. Então, não tem um problema referente a isso. Só que cada país com a sua regulamentação, tanto tributária como sanitária, e a gente trabalha para atender tudo que for necessário ali. Neiva, eu tive o prazer de morar 3 anos nos Estados Unidos e montar um negócio de transporte lá e viver o mercado americano no transporte, né? Em toda essa logística, eu visitei portos, entre outros lugares, e conheci um mundo que eu não, até então não tinha visto, que é incomparável ao mercado brasileiro. E eu sei que você depende muito de caminhão Uhum. também, né? Não só de ferrovia, né? E todos nós sabemos que e tem no programa anterior que nós fizemos do podcast, teve um especialista aqui falando e o Jair comentou, né? Nós somos de uma geração que o motorista tinha prazer de trabalhar com caminhão, que ele chegava em casa, a criança, papai, me leva dar uma volta na quadra, né? Vou deixar ele entrar É. no caminhão, segurar no volante, e a gente vem perdendo isso. Isso em vários setores, né? Tem aí a geração Z entrando, né? A transição da Y para Z e agora a Alpha e a Beta, né? Que a Beta está entrando no mercado de trabalho também. Como é que é isso para você? Eu sei que você trabalha com vários fornecedores, eu sei que isso é o calcanhar daqueles das transportadoras. Isso chega a te afetar, não afeta? Como é que a Minerva trata isso? Porque assim, a cadeia de abastecimento da Minerva começa desde o boi, né? Depois a carreta frigorífica, você vai estufar em Santos, você vai estufar no frigorífico, só vai mudar para container ou para reefer. Como é que chega a afetar isso ou não? Klaus, assim, isso é uma coisa que preocupa a gente quando a gente olha para futuro, chama bastante atenção, né? Como eu te disse, assim, a gente tá na logística, eu te conheço há 20 anos, estou no mercado há 25, eu já vivi crises ali de booms econômicos, por exemplo, teve 2014, 2013, 12 ali, tinha transportadora com 20% da frota parada porque não tinha motorista, né? Motorista. Naquele momento, eu me lembro bem, estava na JSL, a gente formava motorista, né? Então a gente formava a tal ponto de pegar, fazer uma escolinha, financiar ali a carta do motorista para que ele pudesse trabalhar. Eu acho que a gente vai chegar nesse mesmo momento, tá? A indústria da logística aqui, os operadores logísticos, eles vão precisar, de fato, fazer um processo de formação de mão de obra, porque não brilha mais aos olhos, como a gente via antes aí, essa questão, de fato, de ser motorista, era sonho, né? Então, isso de fato é problemático, porque 45 a 46 anos de média, né? Então, assim, como é que, de fato, a- esses novos entrantes vão começar a trabalhar no caminhão? Esse é um ponto que preocupa. Para a gente, ainda a gente sente algumas vezes, mas temos parceiros muito bem estruturados, né? Então, a gente sabe que a dor ainda está um pouco mais dentro do operador logístico, tá? A mão de obra, mas aí a mão de obra para todos os segmentos é um negócio bem complicado. E para a gente o importante, de fato, vou dizer, entrando na logística, é formar novos colaboradores ali. Então você pensa que os jovens, tentando alguém que conhece o mercado externo, obviamente não. Então a gente tem toda uma preocupação ali de entrar, absorver, passar todo esse conhecimento. E também uma das grandes preocupações é como botar tudo isso com muita tecnologia também, né? Então, vamos pensar que a gente já está entrando numa era da inteligência artificial, a gente vai falar sobre isso aí. Então, o quanto que, de fato, as coisas precisam ser intuitivas, rápidas ali, e mais gente tomando decisão por análise de cenário do que propriamente por execução, sabe? O teu time lá, o teu time antes de entrar nisso, né? Como é que você vê a questão da sinistralidade? Porque isso é outro calcanhar daquilo no Brasil, né?
E se é um container de importação, eu estou um pouco desatualizado os números, mas deve chegar, sei lá, 300, 500 mil dólares. Não chega a tudo isso, mas igual. Esse é um ponto de muita preocupação, né? Dentro das nossas operações, a gente tem então um PGR muito forte montado, um gerenciamento de risco bem criterioso ali. Todo motorista passa por todo um processo normal hoje de cadastro, né? E de o veículo por todos os checklists ali para poder fazer com que a viagem aconteça. E a gente toma bastante cuidado nessa questão do contratar um parceiro, que ele esteja realmente estruturado para ter esse negócio. Sim. Hoje, Klaus, assim, há uma preocupação muito grande ainda na questão do risco da roubo, né? A gente, são cargas que, por vezes, passam de R$ 1 milhão, então isso, de fato, tem que ter um gerenciamento de risco muito forte. O nosso índice de roubo ele é pequeno, por conta de toda essa atuação muito forte que a gente tem na carga, na transferência e tudo mais. A distribuição, ela exige uma atenção ainda maior, né? Porque, de fato, ali é caminhão abrindo e fechando E é porta toda hora, toda é toda hora, na hora, né? rua, né? Então, Em vários lugares, lugares de risco, lugares que tem menos risco, né? não, e então exige de fato bastante tecnologia embarcada, mas também ali um gerenciamento de risco muito forte, né? E o que preocupa bastante também é a questão do acidente, né? Isso daí é uma coisa que o acidente, além do todo o dano material, tem toda a questão também do dano pessoal, do risco à morte e tudo mais. Então, Exposição de marca, exposição, empresa. cara, até a exposição da marca, ela, de fato, é perigosa ali, mas também tem a questão do humano, né? Então, há, de fato, um controle que a gente exige, principalmente do nosso parceiro, para que ele cuide ali, que cumpra a jornada, que ele siga todos os pré-requisitos que são estabelecidos, obviamente, em lei, e que evite que isso, o máximo que isso aconteça. Até porque, assim, a marca é uma marca internacional, né? A transportadora muitas vezes é local, né? Embora também tenha exposição de marca, né? Sem falar da questão do patrimônio e da questão do pessoal, né? Uhum. Mas a marca do Minerva é internacional, né? E se acontece um problema relacionado com a marca aqui dentro, por excesso de jornada, ou por descuido, por qualquer outro motivo, né? Isso acaba afetando sobremaneira nas exportações, né? Não, em tudo, né? Mercado interno e externo, então, mas é um cuidado que a gente tem e que, de fato, o alimento tem que ser um alto nível de qualidade de prestação de serviço, de controle da cadeia de frio, então, de tudo que exige, a gente faz, porque, de fato, é comida, né, cara? Não pode correr o risco, imagina um acidente depois por uma carne saqueada, e isso vai parar num prato e vai se saber como que isso foi controlado, né? Então tem que tomar muito cuidado. E tá com a marca da empresa, né? Ah, sim, e alimento, né? Esse que é alimento, né? É. Esse que é o problema. Neiva, assim, ó, uma coisa que preocupa muito as empresas, né? É essa questão das novas gerações, né? Principalmente a geração Z. Não me lembro qual que é o ano, mas 54% da mão de obra ativa vai ser geração Z, né? E é uma geração que não tem a mesma formação que nós tivemos e não tem a experiência que nós tivemos de vida, entre outros, embora tenha outras experiências, né? Tem muito mais vivência, né? Muito mais acesso à informação e tem um problema muito sério de retenção, né? Temos empresas que têm turnover de 4 meses, empresas de tecnologia. Eu vi de uma empresa, eu tive numa palestra agora esses dias, era 1,20, aquilo me marcou, 1,23 meses, então, 1 ano, 2 meses e 3 dias, né? E, e eu vejo também as empresas, né, trazendo os cabelos prateados de volta para dentro da empresa, justamente para tentar dosar isso, né? Como é que a Minerva vive isso, sendo que a Minerva, assim, a indústria de processamento de proteína animal é uma das indústrias que mais emprega no país, né? Como é que é essa dificuldade é para vocês a nível de empresa e a nível de logística? Eu vou te dizer que, obviamente, que isso é um KPI de preocupação, toda empresa, né? A gente tem muitas políticas ali que é justamente que miram essa questão do turnover e tudo mais, De porque retenção. de retenção, porque isso é um ponto de fato que a gente vive no mercado brasileiro, né? Eu vou te dizer um pouco mais até sobre dentro da própria logística. Hoje,
dentro da nossa operação, quando eu pego a logística internacional, por exemplo, a gente o mercado de Santos é um mercado super competitivo e tudo mais. Onde que a gente está? A gente tem hoje mais 2 escritórios, que fica em Barretos e fica agora em Campinas, né? A gente está com head lá em Campinas. Então, você pega lá, Cláudio, o nosso número de turnover, já tivemos um período ruim, mas hoje não. Dentro da minha própria operação, ela está super controlada. Mas quando você vai para quadros operacionais, armazéns, isso de fato é uma dificuldade. É estrutura, é de fato um atendimento humanizado, e principalmente no onboard, é você passar de fato toda essa parte da cultura da empresa que é muito forte. E tem uma cultura muito agregadora, principalmente no processo de reconhecimento. E essa é uma luta diária para fazer com que as pessoas permaneçam. Agora, tem uma coisa que também, a geração é diferente, o modelo de trabalho ele é diferente e dá para ter os mesmos ou melhores resultados, né? Então, para mim, grande parte do sucesso dessa nova geração ela vai vir muito linkado à tecnologia, né? De fato, é o fazer. A gente transmite toda a nossa cultura, a nossa paixão pelo negócio e pega, faz essa troca de experiência com os jovens, embora eu ainda me sinta um pouco jovem, mas pega toda essa experiência. Como um amigo meu fala, nós somos jovens há mais tempo. Eu estava falando hoje, eu sou jovem sênior, mas então é uma troca de experiência, cara. Assim, eu gosto muito de trabalhar com essa molecada, porque o desafio é diferente. E eles vêm preparados, eles têm uma bagagem acadêmica muitas vezes forte também. E a troca de experiência é legal. Eu já fui, por exemplo, padrinho de trainees dentro da companhia. Cara, assim, é desafiador. São porquês que te tira do status quo, te tira daquele. Fala, cara, você tem razão. O questionamento faz você repensar muito também. Então, assim, Cláudio, eu vejo na verdade, não vejo isso como um problema, eu vejo como uma readaptação, né? E aí, feliz de fato quem consegue entender todo esse movimento e surfar essa onda. Eu acredito muito nesse pessoal que está entrando, faz parte do processo de evolução para mim. E como que você vê a inteligência artificial em todo esse ecossistema? Eu vou te explicar um ponto antes, né, sobre como é que eu vejo toda essa parte ah, da inteligência no mercado externo, tá? A gente falou sobre infraestrutura. A infraestrutura, de fato, é um grande problema, né? E para a gente sair dos gargalos que a infraestrutura cria, com muita inteligência. Tem que botar, de fato, inteligência para fazer acontecer. Dentro da operação nossa lá, a gente criou um otimizador matemático. Quando você olha para o mercado interno, é praticamente um roteirizador, certo? Uhum. Mas quando a gente olha para o mercado externo, ele serve como um roteirizador, mas ele é um roteirizador mundial. Pensa no seguinte, eu tenho aqui, vou usar o Brasil como exemplo, são 16 fábricas, 2 modais, eu tenho 40 transportadoras hoje atuando ali no processo de exportação, a gente sai de 7 a 10 portos, e a gente atende mais de 100 países. Num processo normal, eu tenho... esqueci um ponto importante. São 11, 12 armadores que trabalham com a gente e para fazer todo esse escoamento. Então, pensa, Clauzinho, num processo normal, você chama esses armadores, você faz um bid e você fala assim, tá bom, para eu sair de Rondônia para a China custa tanto e vamos embora. Dentro do modelo matemático, o que a gente faz? A gente pega todas as nossas ordens de exportação e pega toda essa infraestrutura e chega no melhor modelo matemático dizendo o seguinte, tá bom, dentro de toda dessa volumetria dos países que nós estamos atendendo e de toda essa infraestrutura no Brasil, o melhor container que você tem que usar é esse para ir para Xangai, dentro desse modal, e pegando esse serviço que sai nesse dia no porto tal, e isso vai te custar tantos reais. Então, numa ordem de exportação, a gente chega a ter, nessa construção de cenário, mais de 400, 500 opções, dependendo da semana do navio que a gente vai ter. Uma ordem. O que seria para uma pessoa fazendo um fluxo normal de uma escolha, algo
praticamente impossível. Então, esse otimizador, ele traz para a gente uma redução de custo e de tempo, de custo na casa de 3 a 5% do custo total da exportação, Sim. né? Então, usar toda essa parte da inteligência, da matemática, usar de fato isso como uma estratégia para a gente é o que começou de fato a mudar o jogo. Tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. Tá? E aí, somado a isso, a gente tem então todo um processo de comunicação que acontece com todos os escritórios internacionais, que aí quando você olha praticamente o processo que é o gerenciamento da ordem até a chegada no cliente final. Né? Sim. Então, a gente está no processo final de implantação de uma ferramenta que a gente escolheu para fazer isso, onde a gente olha globalmente todos os nossos containers. Então, em tempo real, eu sei que os containers eu tenho agora no navio, eu sei todos que estão em trânsito. Pensa que numa carga resfriada, a gente sabe se esse container está atrasado, se ele parou num ponto de transbordo, se tem um risco de atrasar, e aí a gente toma a decisão praticamente em tempo real de tudo que precisa acontecer. E a gente continua enfrentando problemas de infraestrutura em todos os portos. Então, vai para Marrocos ali, trava, vai para qualquer porto mediterrâneo, trava. E a gente está pronto para fazer esses movimentos acontecer. Com a entrada de tecnologia. Então, isso, Sim. de fato, ajuda muita gente. E aí, a inteligência artificial, ela é um próximo passo de extrema importância que a gente pode dar. Pensa que é o seguinte, nós temos hoje uma cadeia de digitalização de documentos que pode ser muito forte, ela precisa ser, a gente precisa no mercado internacional entrar nisso. Você pega o jogo de documentação para uma exportação é imenso. Você Sim. pega para a China, você tem 18 tipos de documentos que você tem que mandar para lá, né? Então, entrar no processo de digitalização com garantia através de blockchain, de fato dando a validação para aquele documento é uma das opções. Isso exige acordo sanitário entre os países, mas assim, uma hora vai acontecer. Então, a gente já se preocupa, já dá uma olhada nesse negócio. Hoje, toda essa história do otimizador, ela é pautada por critérios e restrições. A gente cria isso, mas a gente já vai entrar no processo de machine learning, onde daqui a pouco o próprio sistema ele vai poder fazer bookings, na verdade não fazer booking, mas ele entrega cenários onde essa geração Z, né, ela pega e ela se torna um especialista na coisa porque ela analisa cenários. Ela deixa de fazer aquele negócio que era rotineiro, de um cara crachá, que eu chamo, de vai para um sistema, vai para outro, imputa dados e vai na base do esforço, e usa mais a parte da inteligência, que é de fato olhar qual que é o melhor cenário, tomar a melhor decisão e fazer com que a carga chegue no cliente no menor tempo possível. Legal. Eu tenho uma pergunta muito interessante, aproveitando esse tema, mas eu vou deixar para o próximo bloco, a gente já passou do tempo, a conversa está muito boa, quando o papo é bom, o tempo é curto, né? Gosto de falar também. E vamos em frente. Até o próximo bloco. Até a próxima.
Olá, pessoal, bem-vindos ao terceiro e último bloco. Estou aqui com o Neiva, né, do Minerva, e eu tenho uma pergunta. Ele falou tanto do otimizador, né, e desse algoritmo matemático que é exclusivo deles, que eles desenvolveram, que o telespectador quer saber mais sobre isso, né? Porque isso é inovação, além de otimização, é custo baixo, prazo menor. Como é que funciona isso? Conta um pouco mais para nós, Neiva. Vamos lá, Clausen. A gente começou a desenvolver essa ferramenta há mais de 3 anos, né? Então, ela de fato vem para dar para a gente o melhor cenário de exportação e que a gente consiga fazer isso dentro do menor custo e o mais rápido possível. Eu vou explicar como que ela funciona na prática, né? A gente tem, então, imagina que dentro da nossa cadeia produtiva, a gente já tem toda a questão orçamentária, o PCP já está com um plano de produção e a gente começa a O PCP fazer... já pega lá o boi vivo até chegar na Ele já tem toda a indústria, carteira o pronta abate, ali, pronto. ele já tem toda a carteira pronta e ele começa a colocar todas as ordens de exportação dentro do nosso sistema. Tá? O que é esse otimizador, como é que ele trabalha? Nós pegamos essas ordens e a gente coloca para rodar dentro de todo o cenário, toda a infraestrutura disponível para a gente fazer nossa exportação. Só que antes disso, a gente tem algumas restrições que são imputadas nesse otimizador. Então, pensa da seguinte maneira: a gente coloca todas as exportações, todas as zonas de exportações, todas a estrutura que nós temos ali. A primeira restrição que a gente coloca é o seguinte: existe uma locação máxima de navio. Então, ele toma cuidado para não ter um overbooking. Então, isso está previsto dentro do navio. A gente coloca, tá? Qual é o schedule da semana desses navios? Sim. E aí a gente preenche o schedule, né? Isso de uma forma bem automatizada, mas é assim que funciona. Depois, existe uma estratégia de negociação global com os armadores. Qual que é o share que nós temos dos armadores para poder atender isso? Que não é só o menor custo, né? Existe toda uma necessidade estratégica de atendimento a todos os Porque mercados. também tem o que ele tem de container disponível na rota, se sobrou, se faltou, reposicionamento de container, porque às vezes está num porto que você não tem a carga. Assim, basicamente a disponibilidade do container aqui no Brasil, ou em qualquer origem, mas de fato qual que é a melhor rota para chegar lá, né? Então, que faz parte todo do nosso GTM. Então, entram essas premissas. E existem também restrições, que elas são restrições de produção. Por exemplo, eu não posso colocar miúdos dentro da multimodalidade. Entendeu? A multimodalidade também é uma restrição. A gente pode fazer 250 por capacidade da ferrovia, 250 contêineres por mês, a gente coloca como restrição. Resfriado, nunca, em hipótese alguma, vai por trem. O resfriado... É rodoviário. Até por conta dos insetos, abastecimento. E ele também não é uma decisão matemática. O resfriado é o melhor serviço sempre. Né? Então, e tudo isso entra numa matriz de restrição. E o otimizador, ele pega, então ele fala assim, tá bom, dentro de todo esse ecossistema montado aqui, ele entrega todas as opções que nós temos para exportar. Então, do que foi estabelecido como estratégia até a última estratégia. Né? E ele entrega um mapa inteiro de opções. Isso é dividido já por colchão mole, colchão duro? Pela ordem que nós temos no sistema. Então, a gente pega assim, eu tenho uma ordem que tem X produtos lá dentro daquela ordem, só que para mim ele é uma carga que sai da planta tal e vai para o destino tal. Ele vê isso, né? E assim, isso... Dave, assim, aproveitando, como é que fica essa questão do boi, né? Porque você pega, por exemplo, o boi argentino é padrão europeu. Sim. Né? Tudo isso é preparado na carteira. E aí o Nelore já não tem a gordura no meio da carne, né? Porque é a condição do... Como é que fica isso, né? A gente tem categoria de produtos, né? Então, isso é bem criterioso. Estou falando de marcas, né? Você pega a nossa principal a marca, a gente tem Cabanha, que de fato é uma marca gourmet. E aí ele é do boi padrão Redford europeu, que tem no sul do país, e Argentina e Uruguai. Aí você tem a nossa marca Estância, que é uma marca que tem uma ótima aceitação pelo público e tem toda uma característica ali também de qual a carcaça, de um boi diferente que atende aquela carga. E temos todo o resto dos produtos, que é o Pool Selection, que atende os principais mercados, e a carga industrial, que vai com a marca Minerva Foods mesmo, que atende a indústria, né? Então, assim, tudo isso ele é pré-selecionado antes da ordem.
Sim. Então, pensa que o PCP fez todo o trabalho, a indústria fez todo o trabalho e pronto, nasceu uma ordem para fazer toda essa exportação. Naquele momento, a gente enxerga, então, aquela carga para o país destino. E começa todo esse processo dessa otimização matemática, né? Então, assim, Flávio, é um trabalho que você sabe o quanto que pesa a logística dentro Sim. da operação, né? E a nossa conta, a gente está falando aqui no Brasil, por exemplo, esse ano a gente está exportando 1.800, 2.000 contêineres por mês, mais carretas Mercosul. No ano, a operação da América Latina é de mais de 40 mil contêineres, né? Então, é uma economia de até 5% do custo total. E não é que essa economia ela é feita a gente já negociou o BID, já temos as condições tarifárias, já temos todo o mapeamento do custo da logística no todo. Ela é uma economia da melhor decisão. Sim. Né? Porque, de fato, precisa ser muito matemático. E aí, como é que funciona e como é que vai funcionar, Clausen, toda a nossa operação? Na hora que roda o otimizador, o papel do nosso especialista é ele observar se aquilo de fato é factível, se dá para fazer aquele negócio. Então, ele pega todo aquele cenário e toma a melhor decisão. E ele pode decidir diferente do que entrou no otimizador, porque hoje a logística está numa situação difícil. Na hora que eu programo o container até... Mas vai estar registrado, e vai estar registrado o porquê da decisão. Tudo. Pra até poder justificar, porque o custo vai ser diferente também do que o otimizador falou, pelo menor custo, talvez. Né? Não, total, porque e isso precisa até para a gente entrar depois numa segunda fase, né? Então, pensa que da decisão tomada, tomamos a decisão hoje, vamos olhar Rolim de Moura. É uma planta que está a 2.800 km de Santos, né? Na hora que a gente toma a decisão para subir o container vazio e chegar na planta, estufar o container e depois chegar no porto, esse navio às vezes muda de data 3, 4 vezes, né? Então, tem toda uma questão que, de fato, ele pode olhar e falar assim, cara, pô, esse navio aqui eu já vi que vai atrasar. Embora eu tenha Porque planejado está ele trazendo vai schedule atrasar. em outros portos de outros países, né? E aí a gente tem essa informação também de como é que está o andamento daquele navio. Então, fala, pô, não, então não dá aqui. Então ele pode tomar a segunda ou terceira decisão, mas ele toma a decisão e justifica essa decisão. E aí, tomar a decisão, que foi diferente do que deu o otimizador, a gente começa a entender qual que é o comportamento, né? Então, hoje, ele ainda está numa fase analítica da gente entender o comportamento, mas como é que a gente pensa isso no futuro? Um processo de machine learning, de fato, onde a gente começa a colocar aquilo como restrição. Eu tenho um serviço que ele está com uma média de atraso de 3 dias. Eu aperto o meu tempo de por exemplo, essa linha programação. tem X atraso em X porto toda vez. Então, embora a promessa esteja lá, mas o meu histórico é esse, eu aperto o meu prazo entre faturamento e chegada no porto para que eu consiga entrar no porto sem o risco de ir para uma área secundária, para um Redex, porque esse é um custo que eu não previ, e aí isso entra no porto dentro da janela que tem que entrar. E não dá demurrage no navio. Simples não é. Agora, isso exige muito a dedicação, porque é uma mudança também de modus operandi, né? Porque você pega, cara, a operação é muito dinâmica. Então, eu tenho um container aqui, eu vou lá e faço o booking e coloco a carga para exportar. Mas não, de fato, a gente entra no modelo que ele é de uma eficiência diferente. E aí, no futuro, é justamente começar a retroalimentar isso através do aprendizado da rota para que a decisão cada vez seja mais inteligente ali para trazer resultado para a companhia e para o nosso cliente. E aí, quando se encerra essa primeira fase, como é que funciona? Cenário feito, bonitão, vamos seguir. Então, tá bom, eu fiz as mudanças que precisam fazer, vamos seguir. A etapa prevista, tá? A gente está na implantação agora. A gente apertar praticamente o botão da autorização e a gente entrar num segundo momento que é um sistema que a gente comprou chamado Baico, tá? É de uma empresa francesa. A gente fez um pitch deck lá dentro da Minerva, trouxemos tecnologias do mundo inteiro ali e a gente buscava já um sistema que atendesse isso, que é um sistema que ele gerencia o container do vazio até a devolução do vazio no exterior. Então, a gente tem um controle total desse container. Hoje, tá? Eu gerencio por dia, praticamente, 8.000 containers. Né? Então, precisa de tecnologia para que
tome o cuidado necessário para que não se perda isso no meio do caminho. Eu estou falando 8 mil contêineres em água indo para qualquer lugar do mundo, né? Aí você Então, sobe para um painel gerencial é e o isso. teu representante que está lá fora, teu escritório, consegue gerenciar isso E, e dar previsibilidade para o cliente. e não, e principalmente para o cliente, e a gente começa a tomar decisões de uma forma preventiva, né? Então, como é que vai funcionar, Cláudio? Na hora que a gente aperta o botão, ele cai para o sistema de booking. E o booking é similar quando você vai fazer um booking de uma reserva de uma viagem para você, né? Ele traz todas as opções de navios e qual que é a rota que aquele navio faz, que para a gente é extremamente importante. Por exemplo, que pode ser uma decisão de quem está buscando ali na hora, do meu especialista. Eu estou com uma rota de uma carga resfriada que está indo para o México. Mas eu sei que Cartagena está com problema. Eu não vou pegar um navio que está indo com escala em Cartagena. Sim. Mas a segunda opção é mais cara, X dólares ali. Tá, mas eu atendo o meu cliente, eu atendo o meu mercado e o meu risco ele é menor, né? Então, ele recebe essa informação dentro da própria plataforma, tá? Tomou a decisão, bucou, ok. Aí começa o processo de retirada do container vazio e todo o processo de exportação. E aí, dentro dessa plataforma, a gente enxerga o seguinte, que, assim, omissão. É um negócio que está ainda grave, não só no Brasil, em todas as operações, mas acontece muita omissão. Só para você ter ideia, ano passado a gente viu um problema que a gente não tinha vivido. 222 horas do Porto de Santos fechado por mau tempo, que foi ocasionado pelas queimadas que tiveram no Mato Grosso do Sul. Porque ele virou uma névoa lá que fechou o porto, né? Então, o que acontece? O que eu faço com o container? Que já está Totalmente estufado. fortuito. Então, como é que a gente faz essa situação? Quantos containers eu tenho na mão aqui ainda aguardando sair do navio? Então, nessa plataforma, depois de todo esse processo de faturamento feito, a gente tem a quantidade de containers que eu tenho aguardando sair do navio, quais são os containers que estão aguardando sair do navio e, quando sai do navio, todo o tracking. E o tracking, ele também é preventivo. Por exemplo, atraso em rota, ele grita. É muito similar ao que a gente tem, por exemplo, dentro do trânsito brasileiro, dentro da distribuição, né? Só que, de fato, olhando o container no mundo inteiro. Parou no ponto de transbordo, a carga desceu, ela tinha que sair no navio seguinte, não saiu. Tem toda a questão do aviso para a gente comunicar isso efetivamente para o nosso cliente, para os nossos escritórios internacionais que faz toda essa abordagem para o cliente. E no futuro isso estará disponível em todo o processo CRM que a gente tem, e aí o cliente de fato ele vai ter o controle total da cadeia, né? Então esse processo ele garante para a gente de fato, independente do Incoterm, tá? Se é CIF, se é FOB, tanto faz para a gente, que a gente vai atender o nosso cliente. E se porventura tiver qualquer tipo de problema no meio do caminho, que a gente vai conseguir tomar ação Pode ser proativo e não preventiva para ver a melhor saída, como que vai fazer. Então, isso é um plano de trabalho grande, a gente está falando de projeto de anos e tudo mais, até escolher o modelo que ia trabalhar a entrega do projeto foram 4, 5 anos, Cláudio. Então, exigiu bastante planejamento, bastante escopo, alinhamento de escopo, e para conseguir chegar nesse momento, né? E esse daqui, a gente vai encerrar 2025 com essa cadeia totalmente controlada dessa maneira, né? Como é que é feito hoje? É feito da mesma maneira, tá? Com muito esforço, quando a gente consegue, a gente tem essa rotina, ela existe da mesma maneira, só que agora a gente vai abordar. É o processo normal de mudança para o melhor, né? De fazer troca de tecnologia, de processos, entre outros. É isso aí. Aproveitando, né, essa tua experiência, né? O que você vê como futuro para a logística internacional, né? Quais são os desafios, quais são as oportunidades, né? O que a Minerva enxerga, o que você como executivo enxerga? Hoje, quando a gente olhando para a infraestrutura do mercado, ele é um mercado, na minha visão, é oligopólio mesmo. Ali você tem grandes players se consolidando cada vez mais. Então, foram feitos muitos processos de aquisições nesses últimos anos, né? Então, ele é um mercado que ele está na mão de poucos ali. Então, exige bastante atenção para esses movimentos estratégicos de todo o processo das companhias marítimas, né? Existe um problema ainda sério no Brasil, que é de infraestrutura nos portos.
Para você ter ideia, a gente não o Brasil está lutando para conseguir colocar um navio de 366 metros, que ele leva 15 mil teus, o que é super normal no mundo. A gente já está falando de navios com 20 mil teus. O Brasil ele está Isso, sofrendo. 24 mil acho que é o maior, né? O Brasil está sofrendo muito, é totalmente arcaico ainda esse processo, então demanda de muita infraestrutura, tem muita gente trabalhando para que isso aconteça. Calado, investimento de Calado, corpo. então é muito difícil, né? Como é que a gente vai driblar além da burocracia, que é imensa, que te toma muito tempo, por vezes faz você perder dinheiro, mas como é que a gente se blinda de tudo isso? É sempre evoluindo e principalmente usando todo esse processo de inteligência, que no futuro futuro muito breve, de fato a inteligência artificial, né? Quando eu te disse na questão do otimizador, pensa que é o seguinte: hoje, quando a gente vai, eu vou vender para o mundo, quanto custa ir para a China, quanto custa ir para os Estados Unidos, a gente tem todo o processo de precificação. Até porque também tem toda a estratégia de venda, né? Tudo isso Uma coisa é posto, né? mercado, outra coisa é rentabilidade. E aí, dependendo do custo, né? Que são variáveis extremamente E complexas, né? complexas, né? Então, dentro da precificação já tem um processo ali de inteligência que já te dá a melhor operação para você vender. Quando a gente olha para dentro da logística, o que vai acontecer de fato? A gente vai conseguir dar uma previsibilidade de custo praticamente em tempo real para que cada tomada de decisão da produção aconteça da maneira mais efetiva possível, né? Então, assim, de fato, é uma contabilidade muito real para que a gente seja totalmente competitivo e estratégico. Eu acho que Sim. esse é um dos pontos que em breve vai acontecer, tá? Ah, todo esse processo que eu te disse do booking, da gestão da cadeia, ela é cada vez mais intuitiva e aí entrando mais um pouco no processo da inteligência artificial, todo esse processo de fato do machine learning entrando ali e te criando cada vez mais cenários possíveis, com menos chance de ruptura, né? Então, o que eu quero dizer com isso, hoje, aquele papel do especialista de estar sempre olhando no mercado, a gente vai conseguir cada vez ser mais preventivo, né? Então, isso de fato vai acontecer. Toda a digitalização da documentação, de fato, a diminuição da burocracia mundial, para mim, é um caminho totalmente sem volta, tá? Então, mais uma vez, a questão da gente ter uns documentos numa cadeia de blockchain totalmente garantidas, de fato, onde protocolo sanitário entre os países aceitem isso com o documento com propriedade de posse garantida de forma tecnológica, isso também vai acontecer. E para tudo isso acontecer, é muito investimento em tecnologia, essa molecada da geração Z entrando aí, alfa, beta, que seja, agregando todo esse conhecimento para que isso aconteça de forma mais rápida possível. E cada vez mais eu vejo, de fato, ali, Clausen, tecnologia com pessoas, né? São pessoas aptas para tomada de decisão rápida dentro desse cenário que vai ser cada vez mais desafiador. Esses são, quando a gente olha um processo completo, essa vai ser toda a cadeia de inteligência logística nacional. O cliente vai saber tudo de uma forma muito rápida, embora ela seja, mas quanto mais rápida, de forma totalmente digital, e que isso trafegue de forma mais rápida possível e mais clear para ele sempre. Legal. Neiva, chegamos ao final de mais um bloco. Eu quero agradecer você ter se disponibilizado a vir até aqui, né, participar do podcast. O teu tempo, eu sei que você tem um tempo bem... tua agenda é bem corrida, né? Nós marcamos algumas vezes e por alguns motivos não foi tão fácil. Não é assim uma posição, né? A posição que você ocupa de estar à frente de uma empresa da envergadura do Minerva, né? Levando mercadoria para o mundo inteiro, não é nada fácil de fazer isso rodar. Agradeço a tua experiência, a tua vivência, o tema que você compartilhou. Deixo aqui o convite para que você venha mais vezes, né? Que a gente possa aproveitar um pouco dessa carreira brilhante que você teve ao longo da tua vida e a gente possa compartilhar um pouquinho com o público. Obrigado, cara. É uma honra poder participar desse bate-papo contigo.
trocar um pouco da experiência, né? Eu gosto muito disso. E, assim, estamos aqui, quando você precisar, pode me chamar, obrigado mais uma vez. Assim, é um prazer trabalhar com logística, Cláudio, é apaixonante, né? Eu sou muito feliz no que faço, trabalho com pessoas felizes no que faz, você é um deles, a gente tem amigos em comum que tá nessa jornada São com a apaixonados gente. por isso também. Cara, é um negócio louco, mas é muito bom, né? Então, e gera muita, de fato, oportunidade. Assim, vamos junto, vamos embora que tem muita coisa para fazer. Esse Brasil precisa da gente. A logística faz a gente ser criativo todos os minutos, né? Não tem como não ser Não tem diferente. como não ser, né? Agradeço a sua audiência e até o nosso próximo podcast. Valeu, Um pessoal. abraço a todos.